cada episódio uma nova revelação. No ritmo das palavras, vozes a cantar, o mundo dos negócios ele vai destrinchar. Com cada convidado, uma história pra contar. No podcast do Stalin, vamos juntos mergulhar. No ritmo das palavras, vozes a cantar, o mundo dos negócios ele vai destrinchar. Com cada convidado, uma história pra contar. No podcast do Stalin, vamos juntos mergulhar. Fala, minha galerinha do Second Life, muito boa tarde, um excelente sábado, excelente final de semana para todos vocês. Eu sou Stalin Sioc, como vocês já sabem, esse aqui é o Papo de SL, e o Papo de SL que tem o apoio e o patrocínio da SC Tatus, da loja Enigma, da Hashtag Distrito, do Clube Deboche, do Clube Lumine, tá? Do Clube Dopamine, da Escolinha Aquarela, do DJ Lipe Fontes, do Thor Osborne, do Grupo Raízes, da Eva Boutique, da loja Velour, do Clube Rockefeller, da Cavitec, tá? Vocês também já falam isso direto do Linden Loop, o site da Linden Loop. Nós estamos, eu e a Andrea Master, que é a minha irmã, a minha cenógrafa, a minha produtora aqui do programa, tá? Nós temos cada um, não é o mesmo, né? Nós temos cada um uma coluna no site da Linden Loops, que é um dos projetos da Cavitec, tá? Então acompanhe aí nos nossos Facebooks, que a gente toda semana tá postando alguma coisa lá. Então acompanhe. Então, mandar um abraço também para a Tog Story. E lembrando que toda semana nós estamos fazendo o sorteio de um card da Tog Story. E agora voltamos a também sortear um item da Eva Boutique. Tá? O pessoal da Eva Boutique teve um probleminha de mudança de land e tal. Então ficou com um espaçozinho aí, né, para eles poderem voltar a ajustar com a gente. Então, estamos de volta com a Eva Boutique também. E hoje acabamos de fechar também uma parceria com a InkMe, tá bom? Então, brevemente, nós estaremos com novidades. Quer dizer, vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre essas novidades. Papo de SL 2026.2. Estaremos com novo cenário, estaremos com projeto novo, tá? Então, a InkMe está colado com a gente aí também. Estaremos com móveis da InkMe futuramente, tá? E teremos também, vou botar aqui como já foi falado no programa passado, desculpe. Estaremos fazendo um sorteio aí, né, uma votação que vocês que participam já há algum tempo do nosso programa, vocês, nossos telespectadores, né, vão poder participar para a nossa nova logomarca. Então, eu fiz 2 logomarcas, então vocês vão votar na próxima logomarca que será usada aqui no programa. Vocês vão fazer parte também dessa história de outra forma também. Vocês já fazem parte da história, né, participando, mas vão fazer parte dessa história de outra forma também, escolhendo a nova logomarca do Papo de SL. Então, a logomarca mais votada vai ser a que nós vamos usar aqui no nosso programa até sei lá quando, né? Então, vamos embora. E pegando a minha pesca aqui rapidinho para mandar um recado para vocês. Neste final de semana, o Clube Le Rose está com evento. Novamente eles estão aqui conosco, tá? Para a gente divulgar. Hoje teremos a noite mais quente do SL, tá? Desculpa. A noite Red Black Seduction. Vista a sua lingerie vermelha para as mulheres e sua sunga preta, os homens, ou quem quiser inverter aí, cada um no seu cada um, e vamos embora. O importante é curtir, tá? Então,
pegue seu chicote, pegue sua algema e venha curtir essa noite quente ao som do DJ Lipe Fonte a partir das 20 horas, tá bom? Então, Red Black Seduction. Vai ser uma noite assim meio sado, sabe como é? Então, vocês que gostam e vocês que não conhecem também, né? Vão lá conhecer, né? Beleza? A partir das 20 horas, DJ Lipe Fontes. E domingo, vulgo amanhã, dia 19, teremos o evento Furacão da Paixão com a DJ Patty Price a partir das 20 horas. Esses horários são horários do Brasil, tá, gente? É horário aqui, horário de Brasília, tá? Então, vai ter danças envolventes e ritmo e sedução. Então, vocês que querem curtir aí um ambiente legal, então, Le Rose para vocês, tá? E hoje nós estamos aqui com duas representantes de um projeto muito bacana aqui dentro do Second Life. Elas são voluntárias no grupo de ajuda SL Brasil, tá? Sejam muito bem-vindas, muito obrigado por vocês terem aceitado o convite. Muito obrigado mesmo. Oi, Stanley, obrigado. Você que eu agradeço. Agradeço em nome do grupo Ajuda SL Brasil Voluntários. Desculpa o transtorno, viu? Essa coisa de ter que ajustar horário, mas a vida real às vezes atrapalha um pouco. Muito obrigado pelo convite e acho que a gente vai ter um papo legal essa tarde, né? RL sempre em primeiro lugar. Aqui a gente sempre tenta se ajustar ao convidado, porque também eu tenho meus transtornos na RL de vez em quando e o pessoal entende, então a gente tem sempre que estar com essa troca, né? Então, vamos começar de como a gente sempre inicia aqui, tá? Vocês se apresentando, quanto tempo de Second Life, nome completo e como vocês conheceram o Second Life. Só que temos só um mínimozinho problema que a Iris, tá? Ela no momento não vai poder usar o voice, então tem algumas informações que talvez não serão passadas, mas ao decorrer da entrevista ela vai poder utilizar e vai falar por ela mesma e vai contar a história dela. Então, tranquilo, a gente está aqui para isso. Cada um no seu tempo. Tranquilo. Né? Então, vamos embora, pode? Meu nome é Emma Flores B. Estou no Second Life há 17 anos e praticamente o mesmo tempo que eu tenho de grupo de ajuda. Eu encontrei o Second Life através de que eu costumava jogar joguinho no computador, né? Tinha vários joguinhos, eu trabalhava junto com meu tio e não tinha muita coisa para fazer. Aí eu ficava lá procurando joguinhos para fazer. Aí um dia encontrei o Second Life, comecei a jogar e não parei mais. Estou até hoje. Não sei se fosse a primeira vez que você teve a mesma impressão assim, a primeira vez que eu consegui voar no Second Life, eu achei uma coisa assim, sabe? Nossa, eu fiquei, nossa, dá pra voar aqui, gente. Eu fiquei assim, ai, deu aquela coisa. Aí comecei a logar toda hora, todo dia, e aprendendo as coisas. E óbvio que no começo a gente não sabe muito, né? Eu espanei um pouco para aprender. E eu aprendi mais sozinha do que com ajuda mesmo. E eu sempre gostei de ajudar, eu ajudo, inclusive, na vida real. E acabou que eu acabei entrando no grupo de ajuda para poder passar o conhecimento que a gente adquire no começo, justamente por saber que no começo é difícil, né? Então, eu tentar ajudar o povo que está entrando. A Iris está aqui do meu lado, Iris Darkhouse, ela também é voluntária há menos tempo do que eu, ela entrou depois de mim, mas também tem um papel importante lá, tá ajuda bastante, e ela vai falar daqui a pouquinho, né, quando ela puder falar, ela explica um pouquinho mais da vida dela, aqui dentro do Second Life, mas eu estou nesse grupo já há 17 anos, esse grupo, ele tem 17 anos de ação contínua, nunca parou. Então a gente tem bastante experiência nessa coisa de ajudar o residente, tanto novo quanto mais antigo. A gente tem algumas parcerias com a Linden Lab também, enfim, algumas coisas bem legais. Mas enquanto a Iris não pode falar, vamos conversar um pouquinho aqui com você.
como foi a sua primeira visão do Second Life, assim, quando você chegou, como você encarou isso tudo aqui? Você já veio de outros jogos, né? Mas tem Uhum, uma certa diferença, né? Então, quais foram total. as maiores diferenças e dificuldades também que você viu aqui nos seus primeiros dias? Primeiro que é o seguinte, é 3D, né? A gente consegue andar para lá e para cá, mexer no avatar, mudar roupa, mudar aparência, essas coisas. No meu caso, eu gosto bastante. Para mim, né? Eu fico bastante tempo fazendo essas coisas. As outras pessoas gostam de outras coisas. No meu caso, eu gosto muito de ficar mexendo no avatar. Mas a minha maior dificuldade era entender que para arrumar o avatar, você teria que anexar ou colocar alguma coisa nele. Pra você ter uma ideia, quando eu comecei, eu não sabia como colocar o cabelo. Então eu editava aquele cabelo que a gente chama de cabelo massinha, sabe? Esse cabelo que a gente tinha. E eu ficava horas e horas, menino, horas e horas mexendo naquele cabelo, para deixar ele mais ou menos do jeito que eu queria. Mas nunca ficava do jeito que eu queria. Até que eu completei lá o tutorial da ilha que eu estava de aprendizado e fui parar na ilha de Curitiba. Acho que nem existe mais essa ilha. E lá, uma menina, olha só, ela falou uma coisa que não pode, hein? Uma menina me passou um cabelo. Ela me deu um cabelo e falou pra eu usar. Só que assim, eu não sabia como colocar o cabelo, né? Aí eu perguntei pra ela, mas o que eu faço com isso agora? Como é que eu coloco esse cabelo? Aí ela virou as costas e foi embora. Virou as costas e deixou lá, sem saber o que fazer. Se vire E eu aí, fiquei, pronto. se vira. Já te dei o Viu, meu presente, filho? agora abra e use. Aham. Te dei um presente, ainda quer que te ensine a colocar. E assim, eu fiquei com aquele. Eu nem sei se esse cabelo tá no meu inventário ainda, porque eu nem lembro o nome nem nada. Mas, de fato, eu não consegui colocar o cabelo. Eu fiquei andando. Tinha uma amiga minha, Jaqueline, que ela não entra mais. Essa aí já bem. Eu conheço outras Jaqueline, só tô falando da Jaqueline que já não tá mais jogando. E ela me viu andando lá, eu não sei onde que eu estava, acho que era em Búzios, não sei onde que eu estava passeando com o Avatar, e eu não tinha AO, sabe, o AO? Eu não Sim. tinha. Eu nem sabia que existia AO. Eu estava lá de boa, e andando com a minha Avatar para lá e para cá. Aí ela falou, por que você está andando que nem pata? Eu falei, pata? Você está andando que nem pata. Aí ela me deu um AO. Olha só, tô falando coisas que não podem, tá? Essa coisa de passar Mas, item assim, a questão o é item que é a história, né? Você não é a sabia. história. Sim, Muita claro gente que é. passou por Sim, isso. sim, sim. Por isso que eu tô falando. Muita gente passa por isso, muita gente passou e muita gente ainda vai passar. Não, não é algo que a gente vai poder evitar, né? E é uma coisa comum que acontece. E assim, então ela me deu assim, eu coloquei e a minha avatar começou a dar mais bonitinha. Já tava com cabelo e tal. E aí foi assim que eu fui aprendendo a como funcionava a vida dentro de Second Life. No final das contas, é bem simples. Adicionar e retirar, né? Vestir e vestir por cima. É mais ou menos assim. Se aprender essa coisa básica, consegue se virar. Claro que eu estou falando uma coisa bem básica, porque é muito mais que isso, né? Exige um pouquinho mais de conhecimento. Mas você vai adquirindo isso com o tempo. E com o tempo, eu fui aprendendo algumas coisas, até que eu entrei no grupo de ajuda e estou aqui até hoje. Mas antes do grupo de ajuda, você não teve uma ocupação, né? Porque geralmente o pessoal vem aqui, tipo, uma pessoa que é DJ. Ah, eu já fiz Uhum. cabelo, eu já fiz skin, eu já fiz, mas me encontrei como DJ. Ou então uma pessoa que hoje está fazendo pose. Ah, eu já fui DJ, eu já fiz móveis, mas hoje eu estou fazendo poses, né? Foi o que. Então, você não teve assim uma trajetória antes de você entrar para o Ajuda Brasil em relação a algum outro projeto? Não, eu não fazia nada parecido com Second Life. A única coisa que eu sabia e sei até hoje é o Photoshop. Como eu te disse, eu trabalhava com meu tio e eu fazia trabalhos para ele no Photoshop. Então eu entendia e entendo ainda de Photoshop, né? Mas só que eu não usava isso no Second Life, nem sabia de texturas, essas coisas. Minha coisa com Second Life era só diversão mesmo e dar risada. Eu dava
Muita risada, mas eu ria muito. Porque assim, as coisas que aconteciam no começo, você sabe, no começo era tudo novo, né? A gente não sabe o que está acontecendo, como as Faz pessoas merda são, pra é tudo. caralho. Nossa, eu fiz muita, eu fiz muito. Eu tinha uma amiga, posso falar, né? Falando que assim, Pode. Aqui, eu começo a aqui, aqui é falar, mais 18. eu começo a falar, eu não paro. Eu tinha uma amiga, a Lari, eu não sei nem se ela tá vendo agora, ela também não loga muito. E a gente gostava de saber fazer o quê? A gente subia no alto dos prédios, dos edifícios, e a gente se jogava lá de cima, deixava a Avatar se espatifar lá embaixo. Aqui a gente era bem a bobeira, né? Mas a gente morria de ir com aquilo, porque é uma coisa que a gente não pode fazer na vida real, mas a gente podia fazer aqui no Second Life sem problema nenhum, né? Entre outras coisas, mas como nadar e não se afogar e voar, que eu já falei que eu achava o máximo, foi uma das coisas que eu achei, que fiquei impressionada quando eu entrei em Second Life. Hoje nem voo mais, eu não vou mais. Mas na época que eu comecei, eu achei sim, o máximo poder voar. É uma coisa que não tinha nos outros jogos, né? Que eu costumava jogar no computador. E eu achei assim, bem legal. E Second Life, assim, no meu caso, é para diversão, é para eu me divertir. Não estou aqui para estresse, não estou aqui para drama, estou aqui só para diversão mesmo. Então, essa coisa que a gente faz, esse trabalho voluntário que a gente faz lá na ajuda, é um trabalho que a gente faz se divertindo. Se não for assim, é muito estressante e não vale a pena não, viu? Ah, eu também, essa coisa de voar, eu gostava muito também quando eu iniciei no Second Life, que eu ficava olhando as ilhas lá de cima, ficava vendo como eram as construções e tal. Era uma coisa, na época, era foda, né? Mas hoje a gente vê que era feia pra caralho. É Pra horrível, evolução, horrível. pra evolução que tá hoje, naquela época, pô, você não conhecia nada, você tava entrando no jogo, poxa, Uhum. velho, que coisa maravilhosa e tal, não sei o quê. Putz, é isso mesmo. Para o que Era tá uma coisa nova, né, hoje, que a gente não tinha. É. para o que tá hoje, porra, era muito feio, né? E essa coisa de cabelo que você falou aí agora, velho, eu lembrei de uma situação assim que foi braba, que eu ganhei eu não lembro quem foi, alguém que chegou para mim, eu novato, queriam me trollar, né? Me deu um anel de brilhante. O nome do Sim. item era Ah, anel de uhum. brilhante e tal. Eu, porra, não uso anel de brilhante, mas deixa aqui. E aí uma amiga minha que estava me ajudando uma vez, eu falei, poxa, você está me ajudando tanto, toma isso aqui que me deram. Meu Deus. Era um diacho de um foguete que levava você lá pra casa Uhum. do caralho e Eu quando sei. você voltava Aham. sem cabelo. É, eu sei. Eu vi E muito disso. aí, Muita gente foi dando ajuda assim. e aí ela também novata, ela tinha assim, eu acho que 2 meses a mais que eu no jogo. A bichinha procurava o cabelo e não achava. E eu acho que era o único cabelo que ela tinha legalzinho no inventário dela. Oh meu Deus, para achar Você esse sabe? cabelo deu trabalho. Nossa. Você sabe que eu não tinha dinheiro, né? Não usava cartão de crédito nem nada no começo. Então eu ia muito em freebie. E eu pegava tudo que tinha nas freebies. Tudo, 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 tudo. Tudo que eu tinha lá eu pegava, porque era de graça, eu pegava. Aí depois eu ficava horas e horas tentando experimentar o que fosse de roupa e tentando editar. E tinha casas também. E eu ia em sandbox para ver como era a casa. E ficava colocando a sandbox. Só que assim, eu não entendia nada, era no começo. Não sabia que sandbox tinha aquelas coisas que acontecem, que a gente sabe que acontece, que o pessoal fica fica te trollando, aquelas coisas. Eu É, não sabia nada atacando, disso. usando Então, HUD de ataque, é, testando, né, sim, aquelas coisas chatas. pois é. E eu tava lá colocando as casas para eu ver, aí não sei quem me viu lá de bobeira, eu não sei quem. E o cara, ele começou a me macetar com o porrete, sabe? O porretão, e falando assim, I hate nub, I hate nub, I hate nub. Eu sei que eu não conseguia me mexer, não conseguia mover meu avatar, não conseguia sair dali. Eu estava tomando porrada na cabeça, não podia fazer nada. A tela ficou escura e eu só via minha avatar apanhando na cabeça e o cara, I hate nub. I hate nub. Aí, sabe quando você fica assim, o que eu faço agora, gente? Aí eu apertei o xizinho lá para sair. Desloguei
E, pois, sabe, eu fiquei meio assustada com o que aconteceu, porque eu falei, que é isso, né? Eu tô aqui de boa e acontece isso. Aí Pois quando eu é. reloguei, já não vi mais o cara. Hoje, eu sei que o cara jogou tipo uma gaiola em mim, meu avatar voou, e ele ficou lá junto comigo, fazendo animação de bater, né? E eu não conseguia sair daquilo. Só consegui deslogando mesmo. É assim, é engraçado, mas Mas na hora a gente tinha pra de mim é muito. desespero, né? A gente não sabe, a gente não conhece. Ah, não conhece. E você não sabe o que está acontecendo, e pode ser traumatizante até. Tudo bem, é um pouco de exagero falar isso, traumatizante, mas se você está num jogo, alguém começa a te atacar e você não sabe se defender, as chances de você voltar nesse jogo são pequenas, concorda? O que eu vou ficar lá fazendo aquele jogo que só me atropelam, me batem, me xingam, né? Quem é que gosta disso? E, assim, no meu caso, isso aconteceu uma vez. Mas depois eu aprendi e eu ensinei as pessoas a se defender desse tipo de atitude, né? E infelizmente acontece ainda. Eu acho que aí ele já consegue falar. Você consegue falar, Amori? Antes dela falar, deixa eu só mandar um Hum, abraço aqui, porque o chat já começou aqui, tá? A Nathalie já tá mandando um abraço. Abraço para você também, Nathalie. A CJ tá elogiando vocês, lindas. E o Ferret tá aqui também, no chat também, tá? Dando os parabéns. Aí, Ferret que não pôde estar aqui com a gente, né? Por conta da RL. Ele também, que é um voluntário da Ajuda Brasil, foi isso. quem conversou com as meninas. Na verdade, a ponte foi a Andrea, né, a minha irmã, nossa produtora aqui, junto com ele. E aí ele já foi falar com as meninas e as meninas estão aqui hoje, tá? Então, mandar um abraço para vocês aí. Então, se Beijo, beijo pra vocês. Obrigado pelo prestígio. Então, a Iris já pode falar. Se ela puder falar já, então se apresente para a gente, por favor. Nome completo, quanto tempo de Second Life e como conheceu, né, esse nosso mundinho tão amado e odiado. Mas acho que deu ruim. Ela disse E que podia falar, mas ela disse falar, eu posso falar, mas há pouco tempo. Acho que não deu certo, não. tá, então a gente vai. Iris, você não tá indo. Está Iris? Não, não tá. Acho que ela não tá nem respondendo em mim. Deve ter algum problema lá. Mas daqui a pouco ela Tá, aparece aí, esquenta a cabeça. a gente vai conversando aqui. Então, como Uhum. você conheceu esse projeto do Ajuda Brasil? Como chegou Ah, até foi legal. você? Uhum. Sim. É o seguinte, como eu falei pra Oi, você, eu oi. passei por algumas dificuldades. Ah, tá falando? Oi, Emma. Oi, tu. Olha a Iris aí, ó. Oi, Olha, Sim. ela Stanley. apareceu. Oi! Stanley, boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Olá, Emma. Só Olá, avisar aqui meninas. que a Iris é portuguesa, tá? Então, esse Ó, sotaque maravilhoso dela, que eu amo. Eu amo o sotaque dela. que É, massa. o meu sotaque português, que uns gostam e outros não, mas pronto, é o que é. Bom, Stanley, então você pediu para ele me apresentar. Então, eu sou a Iris Dark Horse. Estou no Second Life há muitos anos, tantos que até já esqueci quantos, mas talvez uns 18, 19. E pronto, e sou companheira aqui da Emma, juntas com outras pessoas, obviamente, também. Temos aquela missão maravilhosa de ajudar pessoas dentro daquela ilha que todos gostamos muito. É um projeto que nós levamos muito a sério, pelo menos alguns de nós, creio que a maioria, porque é uma coisa que de facto nos faz sentir úteis, é algo que percebemos que muita gente procura ainda, aquele contacto, aquela ajuda, aquele momento em que estamos aflitos e não sabemos mais o que fazer. Então a Ilha de Ajuda continua a ter um papel fundamental e preponderante nas nossas vidas, tanto nossas como dos residentes. Bom, mas você perguntava-me como é que eu conheci o SL. Eu conheci o Sim. SL uma vez por acaso, foi muito por acaso. Eu estava navegando na net e entretanto
saiu-me, enfim, parece um anúncio do Second Life explicando mais ou menos que tipo de jogo era. Eu não jogava sequer online naquela época. Isto em 2007, eu entrei no DSL em 2007. Portanto, eu não fazia ideia o que era, mas fiquei extremamente curiosa. E eu sei que baixei o Second Life e na altura não foi fácil. Para já na altura tinha net de escada. Ou eu tinha internet ou eu não tinha telefone, ou tinha telefone e não tinha internet. Portanto, era uma coisa assim meio estranha. Mas ainda assim eu achei muito curioso, e tal como a Emma falou, achei bastante curioso o facto de ser um 3D, dos avatares poderem voar, era uma coisa muito interessante, e eu quis experimentar. Os avatares eram bastante limitados. Eu lembro-me, por exemplo, que as ilhas nem som elas tinham. O único som que você escutava era o vento. E ele ficava meio estranho, mas como era muito melhor do que qualquer outro jogo que eu já tivesse visto, não jogado, mas que já tivesse visto, achei curioso. Eu posso dizer, por exemplo, que eu vivi meses presa numa ilha porque eu não sabia que existiam mais ilhas. Então eu não saía daquela ilha. Eu não sabia procurar uma ilha porque não sabia da existência. E então eu achava que o Second Life era reduzido àquela ilha. Então eu vivi ali durante meses. Mas houve uma época em que eu comecei a ficar cansada. Porquê? Porque eu não saía da ilha, o avatar travava muito, porque eu na altura tinha um PC da Xuxa, não é? Como vocês dizem. Na época tinha um PC da Xuxa, a internet não era lá aquelas coisas, e eu comecei a cansar de ficar com o avatar só para trás e para a frente. E depois não havia comunicação, porque falava-se com as pessoas no chat e nunca ninguém respondia. As pessoas ficavam lá paradas por horas e ninguém respondia. E houve um dia que eu disse, não, cara, isto não é para mim, não é? Então, mas eu vou ficar aqui zanzando no meio desta ilha, isto é sempre igual, não passa disto. E então eu desisti. Desisti e durante muitos anos, talvez uns 6 ou 7 anos, eu não loguei Second Life. E há um dia que eu, não sei porquê, apeteceu-me e pensei, ok, deixa-me lá ir ver como é que está o Second Life. Instalei, porque entretanto tinha desinstalado, voltei a instalar. Mas isto com outra conta, porque a minha conta inicial, como eu estive tantos anos sem logar, eu pedi a senha da conta inicial. Não sabia da senha. Eu pensei, quer saber, vou fazer outro avatar. Foi quando eu criei este avatar. Passado alguns anos de ter criado um dia, por acaso encontrei a senha do outro, mas já era tarde demais, porque eu já tinha investido muitos lindens neste avatar e não valia a pena estar a retroceder. E então eu começo no Second Life e começo a perceber que isto está de facto muito diferente, está bem diferente para melhor. Portanto, havia valências que entretanto não existiam naquela época, havia já mais informação, eu começo a perceber que o Second Life que é vastíssimo, que é enorme e que de facto tem ferramentas fantásticas. E aí, digamos que o meu interesse começou a ficar aguçado. E é aqui que eu começo, começo a conhecer pessoas. Essas pessoas começam a levar-me para outras ilhas, mostrar-me o Second Life, e é aí que o meu interesse vai aumentando. Até que, claro, um dia alguém me diz, olha, tu és noob, não entendes nada disto, mas há uma ilha que ajuda pessoas em língua portuguesa, que é o SL Ajuda Brasil. Eu vou-te levar lá. Bom, e lá vou eu para o SL Ajuda Brasil. Recorda-me que havia vários voluntários, não sequer me lembro o nome deles. Havia um que, obviamente, todos se lembram, primeira vez que pisam na ilha e desde que o conhecem, que é o nosso amigo Rotgrut, não é? Que é o nosso mestre, digamos que é o responsável máximo pela ilha. E esse, obviamente, não se esquece nunca. E foi uma das pessoas que me ajudou bastante. Exatamente como a Emma disse, olha, como é que eu ponho um cabelo? Olha, como é que eu troco de roupa? Porque eu não sabia nada. Eu ficava com aquelas roupas todas furadas, não é? Porque vestíamos roupas que nem sequer eram para o avatar, portanto não era para aquele corpo. Havia muito isso. De maneira que, digamos que o começo deu a entender as primeiras circunstâncias do Second Life, foi de facto naquela ilha. Mas eu não fiquei logo por lá, até porque eu não tinha experiência nenhuma de Second Life, eu não sabia para mim, quanto mais para ensinar a outros, não é? Eu fui noob durante muito tempo. E comecei aprendendo, fui conhecendo pessoas, fui conhecendo novas ferramentas, fui conhecendo coisas que eu de facto desconhecia completamente sobre o Second Life, e o tempo foi passando e eu fui sempre adquirindo mais conhecimento.
Houve uma época que eu me dediquei, eu achava que sabia construir casas, porque é uma coisa que eu adoro na RL, é construção. E então eu comecei a construir casas, mas aquilo tinha tudo menos ser casas, aquilo eram barracos, coisas sem jeito nenhum, porque eu não sabia, não tinha consciência das ferramentas que podia usar, portanto eu fazia assim umas coisas bem estranhas e eu ficava toda contente achando que tinha feito um palácio. Era muito interessante. Hoje, claro, eu vejo e digo, meu Deus, como é que é possível eu fazer coisas destas? Mas eu acho que isto é tudo um começo, é um aprendizado. E é por aqui que se começa, portanto, as coisas começam desde o princípio e é o início que vai dando depois a continuidade, não é? Não é que eu ainda hoje saiba construir muito bem, mas já melhorei um bocadinho, já melhorei um bocadinho. Em todo o caso, foi este o começo, portanto, comecei a fazer umas coisas, nunca vendi nada, obviamente, porque nunca me atrevi, aquilo eram coisas para eu entreter, para passar o tempo, não é? Aí depois entrei numa família de vampiros, que eu sou vampiro até hoje, não que eu pratique bloodlines, mas Eita, durante muito segura tempo os pescoços aí, galera. não tem perigo, não tem perigo. Entrei numa família de vampiros, fui comprando umas udes, fui fazendo umas coisas, fui jogando bloodlines durante algum tempo, até que achei que era um puro desperdício de tempo e de dinheiro e deixei de jogar bloodlines. Mais tarde depois comecei a ter um certo, porque tive uma influência de alguém e comecei a virar-me para a aviação. Eu comprei um monte de aviões, eu aprendi a voar, eu corri o SL todo com caças, eu só gosto de caças, não gosto de aviãozinho pequeno, então eu aprendi bastante sobre o tema, era uma coisa que eu ainda hoje gosto, não faço mais porque não tenho tempo. Mas foi uma coisa que eu fiz durante bastante tempo. Eu passava o meu tempo dentro de um avião voando, correndo o SL, descobrindo rotas, percebendo por onde é que conseguia passar de uns continentes para outros. Depois entrei em alguns grupos de aviação. Bom, fui fazendo essas coisas durante ao longo de vários anos. Até que um dia, eu neste tempo sempre frequentei a Ilha da Ajuda Brasil. Porque eu gostava do sítio, gostava das pessoas e de vez em quando ia por lá. Até que há um dia que o Rote me diz, olha, você passa tanto tempo aqui, porque é que você não vira voluntário? Eu fiquei naquela, voluntário? Mas será que eu tenho? Tem, você já tem muitos anos de SL. E pronto, fomos batendo um papo e ele foi também testando um pouco os meus conhecimentos e ele disse, não, você seria de facto uma boa voluntária, vai aprender, obviamente, vai ter formação, vai ter treinamento, vai ter uma série de pessoas que a vão ajudar, vai ter material para estudar, vai ter, enfim, vai ter apoio, não é? E eu não disse logo que sim, eu disse, ok, eu vou pensar. Pensei e não demorou muito tempo, entrei, fiz o tempo de formação, como toda a gente faz, e lá estou eu, já estou ali há, 9 anos, creio que são 9 anos, creio que são 9 anos que eu estou ali, e pronto, e vida que segue, e continuamos a fazer aquele trabalho que nós tanto gostamos. Fala, Emma. Não, eu não ia te dizer, que eu não me lembro quanto você tem lá, não, amiga. Eu não lembro nem quanto tempo eu tenho. Eu acho que são 9 anos. Aí, 9 tá. anos. Mas o chat tá bombando aqui, tá? Mandar um abraço aí também para, deixa eu ver quem chegou depois. Mystic, o Wilds, que eu já falei, né, galera? Hoje e amanhã tem evento na Le Rose, tá? Daqui a pouquinho a gente vai passar a agenda, tá? E tudo direitinho novamente dos eventos que vão ter esse final de semana, tá? Então, eu gostaria que vocês falassem, assim, para o pessoal que está assistindo, que vão assistir depois, o que é o projeto Ajuda Brasil? Para que serve? Como ele consegue ajudar aos novos players? Olha, deixa eu dar um beijo, mandar um beijo pro pessoal do chat que tá aqui ao vivo, pessoal que vai ver depois aí no On Demand. Beijão para vocês, obrigado por estar assistindo, viu? Desculpa as gafes que porventura ocorram. A gente não está acostumado a dar entrevista, viu, Stalin? Então, Mas pelo menos que bom que eu estou me sentindo privilegiado, então. Primeira vez que eu estou dando entrevista, eu me sentindo assim, Hollywood. Enfim. Então, como eu falei para você,
eu tinha muita dificuldade no começo e tive ajuda de algumas pessoas. Aí eu acabei aprendendo. E o que acontece? Como eu gosto de ajudar, eu gosto de passar as coisas que eu sei, eu comecei a ajudar algumas pessoas que eu via que estavam perdidas. Eu via a pessoa perdida, eu ia lá e oferecia a minha ajuda. E as pessoas aceitavam, então a gente começava a conversar, brincar, e eu, enfim, ajudando a pessoa a fazer isso, a colocar uma roupa, a colocar um cabelo, enfim. O que acontece? Eu tinha um amigo que ele morava lá na MLBR. Você conheceu a MLBR, que era da Kaizen Games? Não sei se você se lembra Não lembro, dessa mas ilha. Não, eu devo ter conhecido, mas eu não lembro. A minha deve ter memória passado por lá. Deve ter é passado, porque horrível. muita gente passou por lá. O que acontece? Aí ele me falou, você quer ficar aqui? Você gosta de ajudar? Tem um monte de novato aqui. E eu não conseguia entrar lá, porque eu já tinha mais de 30 dias, mas ele morava lá, então ele me dava TP. Então eu passava o dia inteiro lá, porque ali chovia. Sabe como ficava um em cima do outro, assim? O pessoal que criava conta ficava um em cima do outro, aquele monte lá na entrada. E aí eu ia oferecendo ajuda, o pessoal me seguia, eu mostrava como é que fazia isso, mostrava como fazia aquilo, e eu me divertia fazendo aquilo. Eu me divertia mesmo, era uma coisa assim que eu achava o máximo. E o que acontece? Ela tinha muito ataque também, sabe? Porque a Kaizen, naquela época, abandonou o Second Life, mas ainda ficou. Então continuou a nascer gente lá e não tinha ninguém para ajudar. E eu ficava lá ajudando, e os novatos, às vezes tinha 5, 6, um monte em minha volta, perguntando o que tinha que fazer, e eu ensinando todo mundo. Assim, era uma loucura, mas era muito legal, eu gostava muito. O que acontece? Eu ficava lá o dia inteiro. Aí, às vezes, durante o dia, um certo horário do dia, aparecia o pessoal lá com uma tag de voluntário na cabeça. E eles faziam esse trabalho de ajuda. E eu acho que eles eram de um grupo que eu não me lembro o nome agora, e eles ficavam prestando ajuda lá. E era desse grupo que a gente está aqui hoje. Aí eu perguntei para um deles lá o que eu tinha que fazer para. Como é que eu faço para entrar nesse grupo, né? Porque eu gosto de ajudar. O que eu tenho que fazer? Aí, no final das contas, eu falei com o Roth, não sei se vocês conhecem, vou escrever o nome dele aqui. Roth Groot, que ele é o nosso líder lá na ajuda. Ele que Se você sustenta com. puder, deixa eu te interromper rapidinho, se você puder, escreve ali Hum, no Facebook, nos comentários do Facebook, ah, que é melhor, que aí todo mundo vê ali. tá, que eu não tô com o Facebook aberto aqui. Tá, E então eu não deixa que sei a depois a minha gente. senha. Não tem Eu não sei problema. a minha senha do seu Facebook. Você escreveu Andréia, aí. Andréia, nossa produtora. Aí, ó, já foi. Aí, ó, Escreveu? tá vendo? Aqui o Legal. negócio é online. Ai, menino, acredito que eu não lembro a senha do Facebook. Vergonha, mas enfim. E o Roth me viu lá, né? E acabou que ensinou os caminhos para eu poder me tornar uma voluntária. E eu entrei no grupo por causa disso aí que eu fazia. O Roth me viu lá, me convidou para fazer parte do grupo. Eu iniciei o treinamento, que é um treinamento que a gente tem até hoje. Claro que mudou, né? Ele tem atualizado, a gente fez algumas mudanças, algumas evoluções, algumas coisas melhoraram. Ixi, o que é isso aí? Tá aparecendo. Tá passando um trem aí? Tô zoando. E foi assim que eu entrei no grupo, né? Desde 6 meses que eu tô no Second Life. Eu entrei nesse grupo, tô nele até hoje. E foi assim, com a ajuda, não apenas o Roth, óbvio, porque muitos outros voluntários que passaram lá me ajudaram, muitas outras pessoas que se eu for falar nomes aqui eu vou falhar, porque tinha muita gente me ajudou. E eu agradeço de fato, de coração, a todos que me ajudaram e me deram conhecimento para que eu pudesse, né, melhorar aquela ajuda que eu dava antes. Porque assim, menino, você não sabe, eu recebia cópias ilegais, mas eu não sabia que eram cópias ilegais. Eu não tinha a menor ideia. Eu não sabia que tinha isso em Second Life. Eu não tinha a menor ideia. Para mim, era itens que você poderia usar. A pessoa me deu, eu uso. E eu não sabia que eram cópias ilegais. Então, quando eu ajudava lá na MLBR, eu repassava tudo, sem saber que eram itens ilegais. E depois, quando eu entrei no grupo, eu fui aprender que aqueles itens não eram, né, É o estúpido, chamado copy boot.
copyboot, de criadores que gastaram seu tempo, energia e dinheiro para colocar aquilo dentro do Second Life. E, tipo, eu nunca concordei com esse tipo de situação nem na vida real, muito menos no Second Life, né? De pegar algo que não é meu para sair vendendo aí ou distribuindo. Eu não sabia e eu cometi esse deslize. Depois, quando eu entrei no grupo, eu aprendi a identificar copies legais e entender o que era, né? E, lógico, eu joguei tudo fora, creio ou não, mas eu joguei tudo fora que eu tinha. E passei a ter itens originais. Coisas que eu aprendi quando eu entrei lá na ajuda. E não só isso, né? Mas eu aprendi muito. Tem coisas que eu aprendi na ajuda que eu levei para a vida real, sabia? Com as pessoas que eu conheci lá, coisas tipo tolerância, tipo deixar a pessoa. Sabe, a gente recebe algumas pessoas meio bravas lá de vez em quando, sabe? A pessoa tá meio estressada, vai lá e acaba xingando a gente, brigando com a gente sem ter um motivo, sem nada, né? Simplesmente não gosta da gente, não sei nem porquê. E não sei, realmente não sei. E eu aprendi a ter tolerância e aprendi a ouvir a pessoa, como diz o Roth, né? Deixa a pessoa descarregar tudo aquilo e depois você vai lá e conversa com ela para entender, porque alguma coisa aconteceu com ela, né? Para ela estar daquele jeito. Então, opa, tem uma para mim aí ou só para você? Quem tá tomando uma gelada aí? Tá tomando uma gelada. Eu ia até perguntar isso a vocês, né? Sobre as dificuldades que vocês passam, porque lidar com pessoas é complicado, né? Existem pessoas que têm um temperamento difícil, algumas são estressadas, outras são mais calmas, outras são desligadas, né? Outras são atentas até demais, que perguntam até o porquê do porquê do porquê do porquê. Ah, eu gosto. Eu gosto quando a pessoa pergunta porque está interessada. Eu não me importo de responder. Claro que eu não vou ficar respondendo toda hora a mesma coisa, que é chato, né? Parece que a pessoa não está prestando atenção ou passa a ser um troll, sabe? E aí aquela pessoa que vai só para encher teu saco. E é uma coisa que, né? Enfim, tem várias situações. Mas a gente encontra, assim, pessoas que vão lá só para perturbar, só para difamar. Mas, assim, isso faz parte do que a gente faz, desse trabalho voluntário nosso. Faz parte, não dá pra gente excluir. Você tem que saber lidar com isso. Eu aprendi a lidar com isso aqui na ajuda, lá na ajuda, né? Porque é estranho, porque você passa a ver a pessoa que está lá estressada, porque ela tem um motivo para estar estressada, ela não está lá à toa. E às vezes entra no Second Life só para descarregar tudo aquilo aquela frustração que tem na vida real e entra no Second Life só para descarregar aquilo. E assim, a gente não é nenhum depósito de sujeira, né? Para ficar lá ouvindo, né, aquelas coisas o dia inteiro. Mas você aprende a enxergar a pessoa de uma outra maneira. Ela está com um problema, deixa ela extrapolar e depois você vai lá e conversa com calma, com respeito, com dignidade, né? Para entender que não é que a pessoa é daquele jeito, ela está daquele jeito por alguma razão, né? E entender isso e seguir a vida, tentando ajudar da melhor maneira. Agora, tem algumas pessoas que de fato entram em Second Life apenas para perturbar. Isso é um fato que vocês sabem do que eu estou falando. Vocês conhecem gente assim, que entram aqui somente para tentar te derrubar, te deixar triste, sabe? Te deixar nervosa. Mas aí é uma coisa que eu converso com alguns amigos. Essas coisas só vão afetar a gente se a gente der força para essas coisas, entende? Se eu não ligar e não der força para isso, que efeito vai fazer em mim? Nenhum. Então pode falar o que quiser, não vai me afetar, não me atinge, porque eu não deixo que isso me atinge, porque não tem a menor importância para mim.
Entende? É isso que a gente tenta passar para os voluntários que estão chegando, porque a maior dificuldade de quem está chegando também é isso, lidar com conflitos. Tem gente que não consegue, tem gente, como eu falei, cada pessoa tem uma história na vida real, né? Tem gente que vive algum tipo de trauma, e estou falando de voluntários, né? É possível que em algum momento, tenha algum tipo de trauma, está lá para ajudar. Só que recebe uma pessoa ruim, uma pessoa má, uma pessoa que quer derrubar, uma pessoa que quer destruir. Alguns não conseguem lidar bem com isso, alguns voluntários. Então, parte do nosso trabalho também é dar suporte para que essas pessoas possam ter um pouco mais de paz ao tentar passar conhecimento que adquire ali na ajuda, né? Tudo, obviamente, sem Code Life. E é claro, tem coisas que a pessoa tem que procurar ajuda profissional na vida real. Não sou eu, não é a Iris, não é o Rod, não é a Tia Mate. Aliás, deixa eu falar aqui, a Tia Mate também é uma das nossas líderes, tá? Vou colocar o nome dela aqui. Quero mandar um beijo para a Tia Mate, um beijo para o Rod também, não sei se ele está vendo. E são pessoas que nos ajudam a manter o padrão que eu considero de qualidade alto no atendimento da ilha. Por que eu considero o padrão de ajuda lá com a gente do nosso grupo alto? Porque a gente tem parceria com a Linden Lab. A Linden Lab nos chama em alguns projetos porque eles conhecem o trabalho que a gente faz. A partir do trabalho que a gente faz, eles têm, esse pessoal aí é sério, esse pessoal aí trabalha legal. Então vamos chamá-los para alguns projetos que a própria Linden tem. Gente, eu falo demais, né? Quer falar alguma coisa? Deixa eu ver se a Iris quer falar alguma coisa, senão eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Eu quero escutar a resposta das duas nessa pergunta que eu tenho. Não, mas tu já disseste tudo. Está ótimo. Eu não diria melhor, portanto, siga, podes continuar. Eu gostaria de perguntar a vocês, assim, qual a situação mais, como é que eu posso dizer assim, eu quero ou engraçada ou a situação assim mais constrangedora que vocês já passaram. Pode ser as duas ou pode ser uma. Não precisa entrar em muitos detalhes e nem citar nomes. Mas eu gostaria de saber assim, para o pessoal também entender o dia a dia de vocês. Porque vocês passam por muitas coisas, né? Como você acabou de dizer. A gente estava conversando sobre isso. São pessoas que vêm com ideias diferentes, com comportamentos diferentes. Então, situações constrangedoras ou também pode ser engraçadas, que você já que marcou. Eu vou te falar. Eu vou falar de mim, tá? Nada me constrange aqui no Second Life, tô falando sério. Nada me constrange no Second Life. Eu não tenho nenhum tipo de constrangimento. Eu falo de qualquer assunto, com qualquer pessoa, a qualquer momento. Mas eu sei que alguns assuntos constrangem alguns dos nossos colegas. Por exemplo, quando a gente vai falar de sexo. Opa! Alô? Oi? Foi o meu, hein? Não foi o meu, hein? Não, foi o meu aqui, desculpe. O celular aqui. Não, tranquilo. E o que causa constrangimento é falar sobre sexo, né? Então, itens sexuais, anexos, essas coisas, às vezes alguns voluntários têm algum tipo de constrangimento para falar a respeito. Eu não tenho nenhum. Então, o cara chega para mim assim, como é que eu faço para arrumar um pinto? Você não tem pinto? Não, você coitado, né? Coitado, ele não tem pinto, gente. Deve ser frustrante para um homem no Second Life não ter pinto, né? Então faz o seguinte, aí eu mando lá o link do Marketplace e falo, e mostro para ele como é que ele faz a pesquisa no caso, pinto. Ele não vai procurar pinto, ele tem que procurar pênis, né? Acho que é isso. Em inglês, porque os nomes em inglês têm mais chances de encontrar mais itens. Então, assim, sem constrangimento nenhum, falando na boa, não tenho problema nenhum com isso, mas eu sei que algumas pessoas têm. E as meninas também, né, procuram o órgão sexual feminino, que é a vagina, ou pussy, como
aqui no inglês. E assim, a gente ensina como achar. E o que acontece muito é que os meninos, quando encontram o item que eles querem, aí eles querem testar com a gente, sabe? Ai, você me ajuda a testar o item? Você não tá me ajudando, me Aí eu ajuda aqui nisso falo, também. aí eu falo, você quer testar o item? Você quer fazer sexo? Eu queria. Você me ajuda? Eu falo, claro. Fica de 4 aí, por favor, que a gente vai fazer. Eu vou te mostrar como é que faz sexo. Eu tenho um Aí eu falo pra ele, também. fica. Eu falo pra ele, é isso aí, eu falo pra ele, fica de 4 aí que eu te mostro como é que faz. Aí o cara, não, e 4 não. Eu falei, não, olha, tem ilhas específicas. Não sei se vocês sabem, mas tem ilhas específicas da própria Linda, inclusive. Ah, não sei, você acha que você tem ativa aquela ilha ainda, Iris? Não me lembro. Tinha uma ilha que estava da própria Linden, que era uma ilha adulta, para Sim, a sim, pessoa poder aprender. eu creio que sim, É, continua ativa, sim. a pessoa vai lá e aprende, sem problema nenhum. E tem algumas pessoas, e tem pessoas que trabalham lá voluntariamente para poder ensinar o cara como é que faz o tão famoso e tão desejado sexo no Second Life. Sim, coisa normal, não tem nada demais, sabe? Mas eu entendo que algumas pessoas ficam constrangidas. Eu até imagino que tem algumas situações, né, da própria vida real, algumas coisas que as pessoas possam ter passado, alguma situação que cause ou causam algum tipo de constrangimento. Mas no meu caso, normal, não vejo problema nenhum. Você tem alguma situação constrangedora, Iris? E Certo, constrangedora ou engraçada também. Eu não Pode ser sei, eu tô engraçada. perguntando. bom, constrangedora e engraçada. Ah, não me lembro de muitas, mas efetivamente houve uma. E já foi ali na ilha de Ajuda Brasil, que eu sei que estava um voluntário do meu lado e mais pessoas, e alguém vai no meu IM e diz assim para mim, ó Iris, você está sem roupa é porque você quer ou porque você não sabe que está sem roupa? Naquela hora, nossa, eu fiquei, o quê? Eu estou sem roupa. Eu me via toda vestida. Eu estava sem nada em cima de mim. Não estava usando o alfa. Então está vendo, né? Eu vazei na hora. Quando eu chego na outra ilha é quando eu percebo que estou sem roupa. Portanto, a minha roupa simplesmente desapareceu. Acho que foi no teleporte, não é? E eu cheguei na ilha toda satisfeita, toda contente, né? Mas sem roupa. Com a bunda de fora, a teta de fora, né? E eu lá, banando as tetas e o bumbum, né? Sem roupa. Eu assim, nossa, eu não estou acreditando que eu peguei esse mico. Então foi, eu acho que foi assim das situações mais constrangedoras que eu passei, porque eu sou como a Emma diz também, eu poucas coisas ou nada me constrangem. Dificilmente alguém me vai ver constrangida porque não faz parte do meu estágio de vida. De maneira que constrangedora acho que foi a única situação que eu realmente passei no Second Life. Foi de facto essa, foi ficar a saber por outras pessoas que estava completamente nua. Foi um bocadinho desconfortável, mas constrangedor, não diria tanto. Eu já não tenho esse problema, né, amiga? Oi? Né? Eu já não tenho esse problema, né? Não, É. tu é a mulher do sem roupa. Aí vocês têm os sem teto, tu és o sem roupa. Né? Há os sem terra, tu és o sem roupa. É. Aham. A Andrea também Como é tá que falando ficou? aqui, né? Que já Ó, aconteceu Stanley, com ela. Mas foi, em relação à Andrea, ela estava vestida. As roupas dela que não carregaram para mim. Aí ela me deu o TP, quando eu cheguei eu vi ela pelada. Eu falei, oxi, minha irmã, como é que você me recepciona assim, pelada? Ela falou, não, eu tô vestida, não, tô te vendo pelada, tá aí sem calcinha, tá com a xereca de fora. Você sabe que no começo eu tinha muito pudor quanto a Avatar ficar sem roupa, né? Nossa, eu achava isso, nossa, um absurdo, né? Então eu tomava muito cuidado pra essa coisa de colocar roupa e aquelas coisas assim. Ai, vão ver minha Avatar pelada. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Sabe que hoje eu não ligo mais? Tipo, todo mundo já viu meu Avatar pelada. Quem nunca viu? Homem, mulher, assim, tipo Com assim. certeza. Aliás, O que que tem? Stanley, quando eu chamo a Emma na ilha, a primeira coisa que eu pergunto para ela é, está sem roupa, né? Vai só passar Eu logo. respondo o Bota uma quê? O roupa que e que eu vem. respondo? É, O que eu eu respondo respondo? para ela, bota uma roupa e vem. E ela assim, mas como é que tu sabes que eu estou pelada? Eu estou Tá, pelada.
Pelo menos vocês estão de roupa aqui, né? Porque senão a minha live ia cair. Ia cair mesmo. Tem que pôr roupa. Hoje está comportado. Eu tô comportada hoje. O pessoal pega no meu pé por causa da minha avatar, porque fala que eu uso roupa muito curta. Mas eu falo que, assim, não tô me sentindo a última cocada, a última bolacha do pacote, não, mas as avatares, as AVs, no Second Life são bonitas, não são? Eu acho. Sim, sim. Então, o que é bonito é pra ser visto. Agora, Criatura, tu não sai de casa nem da ilha. deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, então. Quem quer se candidatar também para ajudar, para ser um voluntário do grupo da Ajuda Brasil SL? Quais são os critérios? Como deve se inscrever? Ótima pergunta, Stanley. Qualquer pessoa pode se inscrever lá no nosso grupo, para fazer parte. Qualquer pessoa mesmo, tá? Vai lá na nossa ilha, tem uma área que é a área do GFTV, que é Grupo de Formação Grupo de Formação de Treinamento de Voluntários. Não, peraí, GFTV. Grupo de Formação e Treinamento de Voluntários. Nós temos uma salinha específica que a gente faz as nossas reuniões e lá tem uma urna. A pessoa pode se inscrever. A gente pede para que a pessoa inscreva com o próprio Notecar dela mesma, tá? Então, ela vai pegar um Notecar lá na urna e vai depositar em outro local, preenchendo com as perguntas que a gente está fazendo naquele Notecar. Eventualmente, a gente vai chamar a pessoa para uma entrevista, para conversar com ela, para ver, né, a primeira conversa inicial. E nessa primeira conversa inicial, precisa abrir o voice, tá? Não é que o voice seja uma exigência nossa, a gente não está interessado em gênero também, se a pessoa é homem ou mulher, tanto faz, não é para isso que a gente pede para abrir o voice. Que aconteceu em ocasiões anteriores de voluntários se candidatarem e não abrindo o voice, a gente não tinha noção de quem era. E a gente acabou recebendo menores de idade, sabe? E isso é uma coisa complicada. Hoje o Second Life é aberto até para 16 anos, mas naquela época sim. não era. Então, para evitar qualquer situação futura que pode acarretar um prejuízo para a pessoa que está se inscrevendo, a gente pede para abrir o voice na primeira entrevista, mas é só isso. A gente conversa, a gente vai explicar o que é o grupo, a gente vai dizer o que a gente espera da pessoa, a pessoa vai dizer o que ela espera de nós. Se as ideias encaixarem, se a gente estiver de acordo, a pessoa inicia um treinamento. Esse treinamento pode variar conforme o tempo de cada um. A gente faz algumas reuniões para alinhar, tá? Porque o nosso treinamento, o nosso procedimento é baseado no TOS, Termos de Serviço da Linden Lab. Então, a gente procura alinhar os nossa forma de agir com o termo de serviço da Linden Lab. E a gente vai ensinar isso para o voluntário candidato, né, para que ele possa também saber como que o grupo funciona e as formas de agir dentro do grupo. Sabe o que acontece? Nós temos as nossas próprias opiniões. Eu tenho a minha, a Iris tem a dela, você, Stanley, tem a sua. Cada um tem uma opinião. Só que quando a gente entra num grupo ou qualquer corporação, não é a nossa opinião que vai imperar, mas sim o que está definido naquele grupo, o que está definido naquela corporação. E o que a gente faz nesse treinamento é isso, é definir, mostrar, apresentar como funciona o Second Life e as formas de agir dentro do grupo, né? A gente Comportamento padrão. Comportamento padrão. A gente é um grupo para um pouquinho. Fugiu o voice para mim, pelo menos para mim. Vocês estão escutando ainda, gente? Não. Eu creio que a Emma parou mesmo de falar, por alguma razão. Creio que ela deve ter desligado o voice. Não, tudo bem. Oi, gente, sorry. Voltou. Eu tive uma situação que na vida real tive que parar um pouquinho.
E o que eu tava falando mesmo? Nem lembro. Gente, eu tenho mais 5 minutos para ficar com vocês. Tá bom. Iris, fala, Iris. Tenho Tá. 5 minutos só. Deixa então eu fazer uma pergunta, deixa a Iris iniciar a resposta, né, já que ela já tem que se ausentar. Vocês têm essa parceria com a Linden Labs, né? Logicamente, eu queria que falasse um pouquinho sobre essa parceria com a Linden Labs, como é que funciona, como eles dão esse apoio a vocês, o que é que eles oferecem e se vocês tiveram recentemente algum projeto junto à Linden Labs, tá? Fala isso pra gente aí. Sim. Bom, então, Stanley, efetivamente a Linden Lab, nós tornarmos parceiros dela, porquê? Durante muitos anos, como a Emma falou, o grupo nasceu há muitos anos, há 17 anos, e durante esses anos todos a ilha era paga essencialmente pelo ROT, o dono da ilha, digamos assim, hoje, atualmente, podemos dizer que ele é o dono da ilha, portanto é o responsável máximo, a ilha foi-lhe atribuída a ele, portanto vamos dizer que ele é o dono da ilha. E durante muitos anos, o espaço onde funcionava o grupo era pago essencialmente pelo ROT e por mais alguns voluntários, pela Tiamat, enfim, mais alguns voluntários que colaboravam nesse pagamento mensal do espaço que ocupava o grupo. Mas depois de tantos anos com esta atividade, um dia a Linden Lab resolveu doar uma ilha ao grupo. A partir daí, obviamente, nos tornámos parceiros da Linden Lab. Essa parceria exige também de nós, obviamente, além de tal comportamento padrão que a Linden impõe a todos os players, não é? Passámos a ter a obrigação de, digamos, de certa forma, prestar contas à Linden Lab sobre aquela ilha, sobre o funcionamento, sobre a situação, como está. Geralmente o nosso representante é a Tiamat Binji, é ela que semanalmente faz as reuniões com a Linden Lab, e isto, pronto, passou, há uns talvez 10 anos a esta parte, a ser então uma ilha que pertence à Linden e nós deixámos de ter que pagar por esse espaço, porque durante muitos anos o grupo pagou para poder ajudar outros. Agora é que deixou de ser assim, portanto, desde o momento em que a ilha passou a ser pertença da Linden. Falando de projetos, sim, olha, a Linden há uns meses atrás convidou-nos para fazermos parte de um projeto onde a Linden cedeu várias ilhas, uma delas, elas eram várias, mas pronto, uma parte do projeto tinha que ver com ilhas viradas para o projeto mobile, portanto, muita gente não tem PC, não pode acessar através do PC, então a Linden criou ilhas específicas com características mais apropriadas a quem entra com o mobile. Então nós fomos convidados a integrar esse projeto. Outros paralelos a esses com outras intenções que criámos, por exemplo, a Brasil Tour, que por enquanto ainda existe. São projetos temporários, não sabemos quanto tempo vão durar mais ou não. O facto é que fomos convidados a integrar esse projeto, fizemos-lo o melhor que sabíamos e que pudemos, e acho que o fizemos muitíssimo bem, com a ajuda de um grupo fantástico de gente que somos todos nós, e de facto um projeto que já dura algum tempo e que tem sido de facto muito bem sucedido. Falando de projetos, o último que fomos convidados, mas isso não fomos só nós, foi toda a gente, foi a integrar a exposição do aniversário do SL, o 23º aniversário. Criámos a nossa exposição, que está, creio que até amanhã, é o último dia da exposição, e sim, portanto, este último projeto foi realmente foi a nossa apresentação no SL Birthday. E falando de projetos, não sei se me estou a esquecer de algum, Emma? Acho que não, acho que é isso. Acho que é isso, né? Sim, e pronto. E continuamos à procura sempre de novos projetos e sempre abertos. Se houver novos, estamos lá, estamos dentro. Uhum. Cara, Bom, que gente, maravilha. Não sei por vocês, está na minha hora de deslogar, está na hora da janta. Ok, Iris. A gente já vai encerrar, a gente já vai encerrar aqui também, Iris. Não se preocupe não. A gente vai deixar você jantar. Ai, tranquila.
É assim, eu só vou fazer alguns agradecimentos aqui, tá? Muito obrigado a vocês por terem aceitado esse convite, ao Ferret que fez essa ponte, ele tá aí, tá? Falando também Agradecer. o projeto mobile, tá? Brigadão mesmo. Assim que eu entrei em contato com ele, que ele já conhecia a Andrea me apresentou a ele conversou comigo de boa, falou, não, a gente vai, deixa eu só falar com as meninas, deixa eu falar com pessoas que tenham mais tempo do que eu para poderem passar melhor, né, a história, a informação do grupo. Achei assim super interessante trazer isso aqui, porque não adianta também a gente ficar trazendo, como já estamos há mais de 2 anos com o programa, os projetos de pessoas que fazem móveis, fazem pose, fazem dança, fazem roupas, tatuagem, e não mostrar que tem pessoas também que ajudam aqui no... Acabou de entrar, acabou de descobrir o programa, né? O jogo, né? Então, na hora que a Andrea me falou, eu falei, chama, pode chamar, pode falar com ele, chama, vamos chamar, vamos trazer aqui para o programa para a gente passar essa informação, e agradeço muito, sou muito grato por vocês terem aceitado o convite. O espaço está aí para vocês, se quiserem deixar algum recado para o pessoal, o espaço está aí para vocês. Eu agradeço estar em você pelo convite, agradeço a todos vocês que puderam fazer com que a gente tivesse esse momento aqui. Espero que a gente possa ter outras oportunidades para conversar, né, com mais tempo. Desculpa mesmo a questão da vida real. Quem sabe na próxima a gente traz o Ruth, traz a Tiamat para conversar com vocês. O Ruth fala pra caramba, tá? Então vai ter umas 3 horas de entrevista, só para você ter uma ideia, né? E tô zoando. E agradeço vocês pelo convite. Parabenizo pelo projeto, espero que continue crescendo, tá? E a gente pode colocar também um banner lá na ajuda, se é que já não tem, do projeto de vocês, para que as pessoas possam acessar e assistir as entrevistas que vocês fazem, que você faz aqui. Quem quiser conhecer a nossa ilha, o nosso projeto, é só aparecer lá na... Eu vou pedir para quem estiver no Facebook, a CJ ou Ferret, para colocarem lá o nosso endereço, o endereço da nossa ilha. Quiserem aparecer lá, conversar com a gente, enfim, precisar de alguma situação, alguma ajuda, a gente está sempre lá para ajudar. Não é toda hora que vai ter um voluntário lá, tá? Não é sempre que tem um voluntário, porque como eu falei, o trabalho é voluntário, ninguém está recebendo nada por isso, então ninguém bate cartão lá, mas sempre vai ter alguém para poder ajudar ou direcionar a ajuda, tá? É só aparecer lá na nossa ilha, vai ser um prazer receber vocês. Espero que vocês tenham gostado do que a gente falou. Tem muito mais coisas para a gente conversar, tem muito mais mesmo, mas o tempo é curto. E quem sabe numa outra oportunidade a gente possa explorar mais assuntos legais que a gente tem para falar e para mostrar. Mas enquanto isso não acontece, apareça lá na ilha, fale com a gente está por lá para conversar com vocês. Tá bom? Obrigado, um beijo para todos vocês. E fiquem com Deus. Obrigado, Stanley. Obrigado a todos e quem está no Face a acompanhar. E não se esqueçam, encontramos-nos no mundo. Beijo. É isso aí. Muito obrigado a todos que participaram. Muito obrigado a todos vocês que patrocinam o Papo de SL, a vocês que acreditam no programa, a vocês que acompanham aí os nossos telespectadores. Estamos tendo uma visibilidade muito boa, mais de 1000 visualizações por semana, tá? Isso não é à toa, isso foi fruto de um trabalho que vem sendo desenvolvido não só por mim, mas por pessoas que acreditam no trabalho, as pessoas que estão ali perto, as pessoas que estão junto, as pessoas que indicam. Vocês continuem indicando pessoas para a gente trazer aqui no programa, tá? Podem continuar, a gente sempre traz quem vocês indicam. Então,
Não parem, vocês estão participando e vão continuar participando do programa, assim como eu já falei que vai ter sorteio, vai ter um novo logo do programa aqui do Papo de SL, tá? E vocês que vão escolher esse logo, vai ter uma votação, então vem coisa boa por aí e deixa eu falar sobre o Clube Le Rose aqui, que neste final de semana, vulgo iniciando hoje, teremos a noite mais quente do SL, a noite Red e Black Seduction, tá, galera? Então, as meninas vistam sua lingerie vermelha de pura sedução e os meninos vistam sua sunga preta, tá? Coloquem suas algemas, seus chicotes e venham curtir ao som do DJ Lipe Fontes a partir das 20 horas. E amanhã, domingão, a partir das 20 horas também, tá? Teremos o evento Furacão e Paixão com a DJ Pat Price, tá? Então vamos ter dança envolvente e ritmos e sedução. Então vamos curtir aí um final de semana no Clube Le Rose, tá? Então muito obrigado a todos vocês que vêm nos acompanhando, tá? Então se for dirigir, não beba, mas se for beber, me chame. Brigadão, solta a vinheta aí. Até a semana que vem. Bem-vindo ao show, é hora de brilhar. Fortaleceu que a conversa inspirar, trazendo insights, um toque de emoção. A cada episódio uma nova revelação. No ritmo das palavras, vozes a cantar, o mundo dos negócios ele vai destrinchar. Com cada convidado uma história pra contar. No podcast do Stalin vamos juntos mergulhar. No ritmo das palavras, vozes a cantar, o mundo dos negócios ele vai destrinchar. Com cada convidado uma história pra contar. No podcast do Stalin vamos juntos mergulhar.